história contada há 200 anos. O que aconteceu em 2 de julho de 1823 virou o hino do estado da Bahia e um marco na história do povo. Com tiranos não combina, brasileiros, brasileiros corações. Foi quando as últimas tropas portuguesas deixaram o país. Isso significa que a independência da Bahia consolidou de vez a independência do próprio Brasil. O povo baiano e a população baiana que fez a independência do Brasil há 200 anos atrás. Foram esses homens, mulheres, negros, indígenas, brancos que pegaram armas, que foram para o fronte de batalha e concretizaram o processo de independência do Brasil e a separação definitiva de Portugal. A guerra pela independência do país começou quando a família real voltou para Portugal em 1821. Naquela época, a Bahia era uma das províncias mais importantes do Império e os baianos não queriam perder prestígio. Basicamente, queriam retransformar o Brasil nessa colônia que ela foi ao século XVI, XVII e XVIII, perdendo os privilégios que ela tinha ganhado como sede da corte portuguesa, e isso vai incomodar. E é importante falar que incomoda principalmente as elites brasileiras daquela época. E vão declarar que Dom Pedro será o príncipe regente e o líder do movimento de independência perpétua do Brasil. O cenário de luta armada passou para a Bahia quando assassinaram a líder religiosa Joana Angélica em fevereiro de 1822. E mesmo depois do 7 de setembro daquele ano, os soldados portugueses que estavam em solo baiano não se renderam. A Guerra da Independência do Brasil na Bahia durou 17 meses. Os confrontos entre os baianos e os portugueses aconteceram principalmente no Recôncavo, mas também na ilha de Itaparica, no sudoeste do estado e, por fim, aqui em Salvador, onde os soldados portugueses estavam concentrados. E foi aqui, no bairro Pirajá, que aconteceu a batalha decisiva para a independência da Bahia. Onde tem hoje a igreja, o Largo Labatut, onde tem também inclusive um panteão em homenagem ao general Labatut, que é um general francês que foi contratado para vir para a luta na Bahia, lutar defendendo os interesses dos brasileiros, né? Ele não era um defensor necessariamente da causa, ele era um profissional de guerra, né, que organizou os batalhões, organizou a forma de guerra, organizou as estratégias e tem essa batalha aonde os brasileiros saem vitoriosos, saem com um triunfo muito importante e a partir daí é um marco para a entrada de Salvador. Por isso, em Salvador, acontece aqui na Praça General Labatut, em Pirajá, o início do festejo no dia 1º de julho. Dentro deste monumento é colocado o fogo simbólico. Mas as comemorações começam em Cachoeira, com a transferência da sede do governo do estado para lá no dia 25 de junho. A pira com fogo simbólico é acesa e trazida para a capital. No dia 2, o fogo vai de Pirajá para Lapinha, onde acontece o cortejo até a Praça do Campo Grande. São poucos os arquivos históricos da Batalha de Pirajá. Por isso, não se sabe em quais pontos exatos das ruas do bairro aconteceram os enfrentamentos. Todos os anos, os moradores ficam na expectativa pela comemoração. Tem os fogos, chegam as sonoridades, chegam as pessoas públicas, os políticos, né? As crianças mesmo aprendem muito mais. Antigamente a gente era obrigado a saber, né? Hoje as crianças não sabem o que se refere 2 de julho. Uma data muito festiva que nós estamos comemorando a independência da nossa Bahia. Como toda história, a independência da Bahia também teve seus personagens marcantes. Uma das figuras mais representativas foi Maria Quitéria.
baiana do Recôncavo que se vestiu de homem para ser aceita no Exército Brasileiro. Ela foi descoberta, mas ao invés de ser expulsa, foi convidada a continuar na luta. Isso, sem dúvida, representa muito. Mas vale lembrar que a independência foi feita pelos anônimos, pelo povo, soldados regulares e voluntários, negros livres e escravizados, além de indígenas que não tiveram os nomes marcados na história. Um dos pontos por onde o cortejo do 2 de julho passa é o Largo da Soledade, onde fica a estátua de Maria Quitéria, onde começa a Estrada da Liberdade, que não recebeu este nome à toa. Em homenagem aos heróis e heroínas que participaram do movimento de independência do Brasil na Bahia. Nas ruas, a menor parte das pessoas conhece detalhes das lutas que aconteceram no próprio estado. Ainda falta a devida valorização para esse capítulo da nossa história. Quanto mais você retira da sua população, jovem, adulta, velha, a história, você retira o lugar de si, o lugar de se conhecer, o lugar de intervir especialmente. A história não diz respeito ao passado, a história diz respeito ao presente e principalmente ao futuro.